Então, deixa eu avisar que, a partir dessa noite aqui na reunião do Espírito Santo, já hoje, de primeira mão, eu quero selar e demarcar mais uma vez a nossa corrida de preparação para o Yom Kippur. Amém? Para o próximo Yom Kippur, que vai começar, se você não tem a data, seria bom anotar, tá? Anota aí, a partir do dia 10 do próximo mês, dia 10 de agosto de 2018, ok? Anota aí na sua agenda, no seu bloco, joga ali em algum lugar, tá? A partir do dia 10, nós estaremos realizando o primeiro de 40 jejuns poderosos. Amém? 40 jejuns sobrenaturais, onde teremos experiências tremendas, aguardam por todos nós. Então, por isso que eu já vim aqui hoje com essa mensagem, né? Aí no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, por isso que eu amo Yom Kippur. Tema de hoje, Yom Kippur, o tempo precioso do Espírito Santo. Vou repetir, Yom Kippur, o tempo precioso do Espírito. Do Espírito. Fale bem alto, que é para a tua voz entrar lá na gravação, e quando você for lá na internet, se ouvir. Ok? Então é tremendo esse tempo. Yom Kippur, ele é totalmente dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso grande maestro durante 40 dias. E eu quero aqui compartilhar com você, né, uma das vezes que nós encontramos o domínio do Espírito Santo nesse tempo tão sagrado, que apesar de ser chamado Dia do Perdão, esse Dia do Perdão, dito aqui no hebraico, Yom Kippur, Yom, dia, Kippur, perdão, apesar de ser um tempo de reparação, de reconciliação, de quebrantamento, onde nós vamos buscar ali a confissão dos pecados que nós cometemos. Na verdade, é um tempo de purificação, é um tempo de limpeza. É como se nós tomássemos um banho de santificação do Senhor. E aí vamos trabalhar diversas áreas. O que nós falamos, reconhecermos a maldade de muitas das nossas palavras. Já tenho tratado com vocês aqui sobre o Lashon Hará. Vamos também trabalhar o nosso olhar. Muitas vezes aplicamos os nossos olhos com maldade, e não são poucas vezes que o fazemos. E aí, depois vamos mexer assim na nossa mente, subconsciente, pensamentos. É o local onde nós mais pecamos, né? Porque ali é bem íntimo, é bem escondido aos olhos dos outros, mas não do Espírito Santo. Nós vamos também colocar nesses 40 dias, para que o Senhor imponha sobre nós a sua mente. Não mais a nossa mente, mas a mente do Senhor. Amém? Isso é algo muito sério, muito importante. 40 dias, onde a gente vai limpar as nossas mãos de toda maldade. Mãos, eu falo no sentido de negligência, de habilidades que nós temos e deveríamos executar, mas nós, de maneira maldosa, nos ausentamos.
como se isso fosse acabar com a gente. Vamos trabalhar os nossos pés, nós vamos mexer muito. E daí, como já está escrito, o Yom Kippur, realizado de maneira bíblica e profundamente sincero, ele faz com que seja liberado todas as provisões do Senhor que já nos foram dadas. Não é nem preciso buscar, já nos pertence, porque a redenção na cruz do Calvário já se deu. Entretanto, como está escrito, são as nossas iniquidades que fazem com que o Senhor recolha a sua mão, faz com que ele retenha. Então, no Yom Kippur, todas as bênçãos de Deus, elas são liberadas, viu? E, como você já sabe, aqui no nosso apostolado, é a nossa maior campanha. Amém? Nossa maior campanha, vamos gerar a nossa ovelha, o nosso cordeiro sacrificial. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas vamos para o texto, capítulo 1, a partir do verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado aos céus. Espírito Santo que trouxe o nosso amado, adorado Senhor de toda a glória, cujo nome é mais doce do que o mel, como está escrito em Salmos, mais doce que o mel. Ele é quem trouxe o Senhor Jesus à terra, ali no ventre de Maria, e também quem o ressuscitou dentre os mortos. Está escrito que o Espírito Santo ressuscitou dentre os mortos, e agora o Senhor Jesus ressurreto recebe mandamentos do Espírito Santo. Amém? Amém. Mandamentos do Novo Testamento, mandamentos do tempo da ressurreição, mandamentos do tempo da graça, mandamentos, sabe, da última dispensação do Senhor na terra. E dentre esses mandamentos, vocês vão ver comigo, a gente vai aqui estudar, a gente vai explorar o texto, e você vai encontrar que dentre os mandamentos, nós temos o Yom Kippur. Olha que foi o Espírito Santo quem deu ao Senhor Jesus mandamentos, muitos deles. Dentre tantos, o que nós vivemos aqui. Porque a nossa igreja tem um nome que na verdade é um dos mandamentos do Espírito Santo. Ministério da Reconciliação. A reconciliação é um mandamento do Espírito Santo. A ressurreição é outro mandamento do Espírito Santo. O novo nascimento é outro mandamento do Espírito Santo. Mas estamos falando do Yom Kippur, tempo precioso do Espírito Santo, com os servos e os filhos do nosso Deus. Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nada na palavra de Deus está ali só para completar um texto, ou só para dar sentido. Tudo é proposital, tudo é conspirado pelo nosso Deus, e tudo na palavra está debaixo de revelação. 40 dias estão aqui, não só para contar que ele decidiu ficar por aqui, 40 dias. O Senhor Jesus
ele teve a sua primeira vinda à terra predestinada. A primeira vinda do Senhor é predestinada. A segunda é profética. Precisamos então perceber os sinais e identificarmos se ele está vindo ou não, porque ela é totalmente profética. A primeira, ela é o quê? Predestinada. Tem dia, tem hora, está tudo contadinho nos profetas. São 490 anos para que ele venha. Está contado, é perfeito. Tá? É só você ver ali a profecia das 70 semanas e fazer a conta ali, que é perfeito, perfeito, do primeiro dia até o último dia de 70 semanas, semanas proféticas, que na verdade são anos, são 490 anos. Você encontra que o nascimento, a vida do Messias, ela é pré-determinada, pré-ordenada, não tem jeito. Está tudo muito bem contadinho. Está tudo. Agora, a próxima vinda, ela é profética. Temos que ter discernimento espiritual e entendemos os sinais dos tempos. Temos que perceber. A segunda é para surpreender. A primeira foi profetizada, tudo direitinho. Mas essa aqui agora vai pegar muita gente de surpresa. Mas ele morre no dia também profetizado, predestinado, pré-ordenado, em dia que ser crucificado naquele dia, e naquele dia ele tinha que morrer, estava contado. Gente, matemática pura, não tinha como dar errado, porque assim queria o Senhor nosso Deus. Amém. E ele morre naquele dia. Daquele dia para o terceiro dia, quando ele ressuscita, está começando o primeiro dia de jejum do Yom Kippur, o chamado Selichot, ou Selicote. O primeiro de 40 dias, ele ressuscita, é perfeita a ressurreição. Ele ressuscita e bate no primeiro dia. Está perfeito. Está perfeito. E ele fica por ali, passando para os apóstolos a nova ordem, passando para os apóstolos nova gestão, explicando, olha, esse é novo tempo dos profetas. Daqui para frente a visão é outra. A estratégia de meu pai é a seguinte. E foi colocando todos os mandamentos que o Espírito Santo dera aos profetas, aos apóstolos. 40 dias, gente, 40 dias. Sendo que, se você estudar o livro de Levítico, capítulo 16, fala bastante acerca do Yom Kippur, a partir do dia que começa até quando termina, dá um período de 50 dias, por causa do sacerdócio levítico. Então, o sacerdote, ele tinha um tempo a mais do que o povo. Para o povo, 40, para o sacerdote, 50. 50 para os sacerdotes da tribo de Levi. 40 para o povo, quem quisesse fazer. Também ninguém é obrigado a fazer. É assim até o dia de hoje em Israel. Ninguém é obrigado a fazer. Mas para o povo, 40. Para os sacerdotes, 50. Ele está falando aqui com os apóstolos. Passou-se 40 dias. Ele está 40 dias, ele está no seminário intensivo, no primeiro dia da ressurreição, ensinamento o dia todo. Eles falam quando o povo descansa e volta, Senhor Jesus, e mais. E aí desaparece, aparece no segundo dia, e mais ensinamento, e mais. Anota aí, aguarda aí, escreve, e tem mais. E aí, 40º dia, ele termina. Ele está falando com os apóstolos. Os apóstolos tipificavam o sacerdócio do Novo Testamento. Ainda que não fossem da tribo de Levi, porque isso valia do tempo da lei, e agora a lei já não vale mais. A lei foi arquivada, não anulada. A lei está de pé e ela vai até o juízo final.
Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Ele disse que não vai cair um só tio da lei. De Moisés não cai nada. Tudo que está ali na Torá ou no Pentateuco, não cai nada, está de pé, está valendo. Está valendo. Aqui não tem tempo hoje para explicar esse detalhe. Aí então nós temos aqui 40 dias. Vamos para o texto. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito não muito depois destes dias. O sacerdote, nesse período de 50 dias, ele era proibido pela lei de Moisés, que não vale mais para os dias de hoje. Estamos na graça e não na lei, estamos no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Mas o sacerdote, ele não podia viajar, ele tinha que ficar em consagração, em jejum, ele não podia se ausentar. E o Senhor Jesus, então, está fazendo um paralelo ali entre sacerdócio levítico e os apóstolos. Está dizendo: você não pode sair daqui. Aguarde aí. Há uma promessa de meu Pai. Amém? Porque os sacerdotes esperaram por 50 dias que a lei do arrependimento nacional, da grande comoção e a vergonha pelos pecados, que eles recebessem uma grande bênção, uma grande graça. Todo sacerdote tinha essa expectativa, porque todo ano o Senhor sempre faz alguma coisa acontecer de bênção para o sacerdote de Israel. E o Senhor Jesus diz assim: olha, a promessa de meu Pai é a unção, a glória, o revestimento, a presença do Espírito Santo. Amém? 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 Coisa linda isso aqui. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Forte mais, hein? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Está então caminhando, tem 10 dias para frente aí, depois de 40, e para eles, né, 50 dias, e para o povo lá de Jerusalém, apenas 40, vai se dar o grande dia do jejum maior, do alto jejum, o dia do Quipur. Vai se cumprir aquelas 24 horas de jejum, e o Senhor já está dizendo: vocês vão receber uma carga, um revestimento, um poder do meu Espírito que vocês nunca viveram. Amém? 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 Amém. A minha animação com o Yom Kippur é porque dentro dele se encontra o mover do Espírito Santo. Se encontra o mover do Espírito Santo. E o Senhor Jesus está falando o tempo todo do Espírito Santo aqui, em 40 dias. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Está todo mundo aí em Israel aí, ó, esperando para fazer festa. Vocês vão esperar o meu
Espírito. E Ele vai dar para vocês uma competência, uma capacidade. Ele vai dotar de dons. Amém? Amém. De habilidade. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, não vão fazer mais nada, não se envolvam com mais nada. Vocês vão parar a vida de vocês diante do meu Espírito por 40 dias. Amém? Amém. A promessa que os sacerdotes pegam lá para a vida pessoal, eu estou dizendo a vocês, virá do Espírito Santo. Uma efusão, um derramamento, algo assim, para lá de sobrenatural. Amém? Eu estou nessa expectativa. Eu estou com os olhos no Espírito Santo, para que aconteça um mover aqui. Amém? Amém. Olha o texto no verso 8. Mas recebereis o quê? Poder. Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, no nosso caso aqui, até já temos. Mas veja, o Senhor Jesus não colocou, mas recebereis o Espírito Santo e depois virá o poder. Ele disse, mas recebereis o quê? Poder. Ou seja, o Espírito Santo vai habitar em vocês, não apenas para uma presença pessoal, onde você tenha uma satisfação, uma alegria interior, algo seu, íntimo, mas você não consegue manifestar isso, mas você não consegue mostrar isso. As pessoas que estão ao seu redor não percebem, ainda que a sua alegria seja tamanha, ainda que seja muito o seu prazer, mas você não consegue testemunhar. E a missão do Espírito Santo é trazer o testemunho do Senhor Jesus. Ele disse, olha, virá o meu Espírito sobre vocês, de uma maneira que vocês vão ter condição de mostrar para a pessoa mais incrédula. Haverá sobre vocês um poder. Amém? Haverá sobre vocês um poder que vocês vão passar para as pessoas vão se aproximar, elas vão... Eu ontem estava ligando para a casa de uma conhecida, lá no centro de São João, e pareceu uma pessoa muito importante para mim, marcou muito a minha história, devo muito a Deus através dela. 38 anos, né? 38 anos, e passou para o Senhor ontem. E a família entrou em contato comigo. Fui hoje de manhã no hospital, sepultamento é amanhã, e eu estava ligando para falar com a esposa dele, e por telefone, com a qual também eu não tive assim muito relacionamento, mas sempre tive muita admiração. E quando eu comecei a falar com ela ao telefone, o meu amigo que recebeu a telefonema do outro lado botou no Viva Voz. Aí eu percebi que o áudio mudou e a casa estava cheia, casa lotou, que a pessoa que faleceu é uma pessoa muito querida, marcou muitas vidas. Então, com a notícia, a casa logo se encheu. Os filhos vieram de todos os cantos, amigos, parentes, a casa ficou cheia. E eu liguei para lá. Eu estava preocupado com o meu amigo, que estava muito emocionado, estava preocupado, tem idade. E eu liguei para falar com ele, acabou que o Espírito Santo me tomou, eu comecei a falar com ela, a viúva. Eu comecei a falar de um jeito, e eu estou ouvindo as pessoas lá comentando, e a cena que me passou na cabeça, e realmente de fato isso aconteceu, estava todo mundo em pé. Quando eu comecei a falar, eu perguntei assim, ô fulano, a fulana está escutando? Pode falar, pastor, está no Viva Voz. E eu comecei a falar, e o pessoal sentou, gente, para ouvir. E o Espírito Santo tomou aquela casa. A mulher não é cristã, não é.
E ela ficou tão impactada. E na hora que eu telefonei, ela começou a brincar comigo. E alguém falou assim, poxa, isso aí não é brincadeira para um pastor. Aí ela falou assim, mas pastor também é gente, pastor se diverte. E eu dei uma risadinha para ela não ficar sem graça e passei depois a falar. E eu comecei a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver com nada que eu queria falar. Enfim, entrei para um outro assunto. Se você me perguntar o que foi que eu falei, eu não sei direito explicar. Mas eu sei que o pessoal fez sempre da casa. Estava uma falação, daqui a pouquinho silêncio total. Acabou choradeira pelo falecido, acabou tudo. Eu estou falando, não é de ter o Espírito Santo, mas de poder testemunhar para as pessoas que precisam de salvação, de maneira que uma pessoa mundana, ela perceba. O Espírito Santo, ele quando traz poder, o poder, quando você lê lá, do grego, do jeito que o apóstolo Lucas escreveu ali, ele usou a palavra do grego, chamado exousia. Essa é a palavra empregada ali, pelo apóstolo. Recebereis exousia. Aí você vai estudar exousia. Você pensa que ele vai falar apenas poder. É que não existe uma tradução em português para a palavra exousia. Não existe um termo em português que alcance a compreensão dessa palavra. Mas exousia, na tradução que dá várias linhas, eu vou resumir. Exousia significa poder além do poder. Poder acima de todo e qualquer poder existente. Poder que contém substância. É aqui nessa palavra, substância, que eu me amigo demais. O poder do Espírito Santo, ele é uma substância espiritual que, quando manifestada, ela sai do mundo espiritual e se torna percebível. Você sente, você experimenta, você prova, porque é uma substância espiritual que, através do poder, ela se materializa para o natural. Qualquer pessoa sabe. Qualquer pessoa sabe. É disso que eu quero falar com você para esse Yom Kippur. Amém? 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 É muito bom demais ter o Espírito Santo. Não dá nem para falar sobre isso. É inexplicável. Não tem como discursar, não tem como explanar. Diria um amigo meu, inenarrável, indizível. Não tem como. Mas para que ter o Espírito Santo, se a missão dele é, através do cristão, testemunhar o Senhor Jesus para o perdido? Então, para que ter o Espírito Santo, se ele se tornar apenas uma experiência pessoal, individual, que eu não consigo compartilhar com ninguém? Quando o Senhor Jesus falando, e Lucas, o apóstolo, escreve, e recebereis exousia, recebereis a capacidade de materializar o Espírito Santo para outro, fazer o Espírito Santo, não apenas o Espírito, mas ele vai fluir como se fosse uma substância, e se torna físico, e alguém percebe que é o Espírito Santo. Amém? Amém? A missão de Yom Kippur é isso, é ser dominado pelo Espírito Santo, não ser apenas habitado. Não ser apenas habitado. O Espírito Santo mora em mim. Ótimo demais. E daí? Qual é a missão dele? Bom, ele veio morar em mim, para através de mim, manifestar o Senhor Jesus para os outros que precisam de salvação. Ora, o nosso trabalho de testemunhar do Senhor Jesus é 1 trilhão de vezes mais fácil do que o de Maria.
Deixa eu fazer você entender quem é o Espírito Santo. Deixa se você entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem tanto poder, mas tanto poder, que o apóstolo usa uma palavra que não tem tradução similar para o português. Daí que, da tradução, a gente bota poder, mas perdemos muito o entendimento da revelação da palavra exousia. Agora, ontem começou o primeiro capítulo da novela Jesus, lá da Record, né? Aí o Jean, que é fã de carteirinha, forçou a minha mãe para assistir. A gente nem queria muito, né? A gente gosta mais do Jesus da palavra, né? Inclusive inventaram tanta história lá, rapaz, que vergonha. Aquele Jardim do Éden, rapaz, meu Deus do céu. Até eu que não sou diretor de novela, falei melhor. Eu falei assim, tá vendo? Se o pessoal tivesse contratado o Thiago Ayani, já resolveu o negócio. Quer dizer, quer contratar atores de segunda mão? Não é? Tem que pagar o contrato da Ayani, fica difícil. Não é? Que coisa horrível. Aquela tentação do Éden, rapaz, já tem, olha, sinceramente, com a tecnologia que eles têm, não é? Com os atores de primeira linha, gente. Isso meu Deus do céu, não é? Mas aí, avançou a história lá, né? Avançou a versão da novela e chegou nos dias de Maria. Aí vocês viram a trilha, né? Essa parte eu gostei. A Maria era aquilo ali, aquela menina é Maria todinha, né? Aquele narigão que ela tem, o judeu, né? A mulher judia tem um nariz bem grande, todo mundo, não sei se você sabe disso, né? A biologia da mulher judia, ela tem um nariz muito grande. São magrinhas, nariz é grande, mas são bonitas pra caramba. São moças bonitas. Tem aquilo ali, gente, entre 16 e 17 anos. É uma menina. E já noiva, né? E aí, de repente, ela tem aquela experiência. Concordo, eu não gostei muito da experiência também que ela teve. Eu digo parceiro, eu estou falando da Bíblia. Né? Ela está em casa, não bate muito. Ela está em casa e é visitada pelo anjo. E o anjo, né, entrega a mensagem, diz que ela vai engravidar, ela entra em crise, né? Que em Israel naquele tempo, a lei de Moisés ainda vigorando. Meu Deus do céu, ela ficou pensando, o que esse anjo está me propondo? Que eu me prostitua, que eu pegue a minha salvação? E vá que apareça grávida aí, vão me matar, pedradas. E o anjo pregou, não, você vai ser engravidada pelo Espírito. Gente, vê se você consegue entender isso. Porque eu não posso aceitar uma coisa e não aceitar outra. A Bíblia diz que 2 pesos e 2 medidas é abominável ao Senhor teu Deus. Eu não posso crer em algo no momento e depois lá na frente, com alguma outra atitude, eu diga que não estou crendo mais. Não posso ter 2 sentenças na fé. A fé é lugar de uma sentença. Apenas uma única sentença. Ou eu creio, ou eu não creio. Então, o Espírito Santo entra numa moça virgem com 16 anos, na menina recatada, de uma sociedade muito rígida nas leis sagradas, não machista, mas por conta da lei de Moisés, tem nada a ver com machismo, insistem em dizer que eles eram machistas, era a lei, eles eram muito rigorosos com a lei, afinal de contas, 613 mandamentos, coisa pra caramba, não é? O Espírito Santo entra na moça, vai lá no ventre, tem algum esperma lá? Não, nenhum, ela é virgem, nenhum. E talvez não fosse nem tempo que ela tivesse ovulada. Porque se é o Espírito Santo que vai engravidar, ele não precisa de ovulação e muito menos de fecundação. Descarta-se aqui a condição e a necessidade humana para que o Senhor faça a obra. O Espírito Santo, ele vai forjar, ele vai fecundar
Maria de um ser humano completo, perfeito. De onde, pastor? Do nada, apenas com exousia, a substância do Espírito que traz para o natural a manifestação do testemunho de Deus. Um ventre vazio, outro da Silva, agora tem um bebê ali dentro. Tem um bebê ali dentro. Vai entender o negócio deles. E começa a crescer a barriga. E a menina não tem como provar, não tem como fazer DNA, não tem pré-natal. E a turma quer matar a moça, está todo mundo revoltado, chamando ela de sem vergonha, de tudo que é nome que não presta. E ela está dizendo, quem me engravidou foi o Espírito Santo. E de fato nasceu um ser humano, comedor de tudo que nós comemos aqui, chamamos de alimento. Comendo pão, comendo frutas, bebendo água, tendo funções intestinais, evacuando, urinando, com tudo que tem direito de no ar, de na boca, um ser humano. Como que o Espírito Santo me faz isso? Através do exousia, através do poder. O poder do Espírito que traz lá do espiritual para o material. Nosso Deus é assim. Ele chama a existência as coisas que não, como se já existisse. Amém? Amém? Quando a gente diz que recebeu o Espírito Santo, nós estamos falando daquele Espírito Santo que veio em Maria. Em que uma moça virgem, impossível uma mulher virgem, esse é o problema, é a dor de cabeça do povo de Israel, que não aceitam isso. E uma vez eu conversei com uma judia, uma cliente minha, e judeu até hoje não aceita o Senhor Jesus como Messias. Como Messias, não. Aceita como um grande profeta, um grande líder, falam de tudo, mas não aceitam o Senhor Jesus como o Messias. Estão dizendo que ele vai vir aí. E vai vir mesmo, só que não é para a primeira, é para a segunda. Aí a coisa vai ficar feia lá em Israel. Né? Mas eu conversava com uma cliente minha judia, e começamos a falar de fé. E aí eu falei, vou jogar essa aqui para ver como é que fica. Eu falei assim, minha irmã, como que vocês, judeus, entendem nos evangelhos aquela parte que fala que Maria, uma moça com 16 anos, engravidou do Espírito Santo, uma virgem concebeu, uma virgem teve filho. Aí ela falou assim, irmão, é questão de interpretação. Nós judeus cremos, cada uma que te escuta, nós judeus cremos que o Espírito Santo tomou José e através do corpo de José tiveram uma relação com Maria. Daí que se Maria engravidou do Espírito Santo, que tomou o corpo de José. José estava inconsciente. Quando José voltou a si, ele nem sabia o que tinha acontecido. Deu vontade de rir, eu falei, meu Deus do céu, o povo difícil de aceitar o Messias. Eu falei, não, minha irmã, não está escrito isso não tem margem nenhuma. Não tem nenhum lugar dos evangelhos que esteja escrito que o Espírito Santo entrando em José, o levaram e fizeram José conhecer Maria. Seria esse o verbo da Bíblia? Não tem. O texto diz que o Espírito Santo, pessoalmente, em primeira mão, diretamente, ele vai a Maria e engravida Maria. Poxa, arrumei um problemão. Falar isso para um de Israel é complicado, não é? É complicado. Mas o Espírito Santo fez isso. Aí nós queremos receber o Espírito Santo e não ter a experiência que Maria teve. Ele, através de nós, tem que gerar alguma coisa física, tem que aparecer para que o mais endemoniado, o maior dos ateus, possa
entender por todos os meios do sentido humano: audição, visão, olfato, tato, enfim. O Espírito Santo, ele veio em nós para fazer com que aquilo que é espiritual da parte do nosso Deus se torne físico para quem ainda não é salvo. Glória a Deus. Se torne físico. A ideia do Espírito Santo não é estar em nós para agir como espírito. Ele não quer ser espírito. Ele não vem para cá, para estar dentro de ninguém. Essa não é o prazer dele. A missão maior do Espírito Santo não é batizar ninguém. Se vê que ele batiza, a missão maior, as menores é batizar, capacitar nos dons espirituais, dotar do fruto dele. Mas a missão maior, que vai acima de dom, vai acima de fruto, a missão maior, que vai acima de ser espírito, ele quer manifestar o testemunho do Senhor Jesus. É um padrão de conduta. Se Maria é a primeira a receber a unção do Espírito Santo e dar passagem para o Deus Todo-Poderoso, ele nasce dentro de nós, a nossa é fácil. Aí ninguém precisa engravidar do Senhor Jesus de novo. Fácil. Ninguém precisa de 9 meses. 9 meses de gestação, não, ninguém precisa. Nada disso. Mas ele quer manifestar pelo nosso caráter. Ele quer fluir do seu poder e fazer exousia, ou seja, trazer substância, mas substância física. Física. Eu me lembro que quando eu comecei no Evangelho, as autoridades aqui no Rio de Janeiro, os pastores, pastor Maicon, pastor Carla, vai lembrar disso. Eu estou falando de mais de 30 anos atrás. As autoridades do Rio de Janeiro, no tempo que nós tínhamos o governador Leonel Brizola, no primeiro mandato, ele foi governador 2 vezes. No primeiro mandato, a polícia civil, movida não sei por quem, mandou com que pesquisadores, científicos daquele instituto ali como é que é o nome do instituto? Não outro, o mais famoso. Que vai aqui acho que é Brasil. Na Fiocruz, né? Aí a polícia trouxe lá os técnicos, os cientistas do Instituto Fiocruz, né? Quem trabalhou lá foi o pastor Roberto, trabalhou lá, né? Da Fiocruz. E esses cientistas invadiram nossas igrejas e mandaram, como é que se fala quando a polícia pega? Apreensão. Mandou apreender, essa aqui quer ser ótima, e mandou apreender o óleo ungido das igrejas. Mandou confiscar. Gente, levaram litros e litros de óleo ungido, óleo da unção. Eu me lembro que tinha aqueles frasquinhos que dava para o povo, aqueles frasquinhos, e levaram mais de 10 mil frasquinhos. Gente, mas levaram muito óleo da unção. Muito óleo ungido, isso está no jornal. Polícia Federal invade os templos e apreende os evangélicos, o que eles chamam a porção sagrada, não estou de nome. O óleo bento, o óleo da unção, inventaram de tudo lá. Aí mandaram levar para o Instituto Fiocruz para pesquisar, sabe? Estudar qual é a química que tinha dentro do azeite da igreja que fazia operar milagres, né? Porque as pessoas recebiam toda sorte de bênção. Libertação dos demônios, cura das enfermidades, prosperidade. Aí ficaram lá durante 6 meses fazendo, como é que é o nome? A perícia do mais alto nível do governo brasileiro, mas usaram os melhores equipamentos, os de última geração, pesquisaram e tinham que fazer um laudo, né? E mandar para a Polícia Federal. Aí o laudo saiu. Resultado do laudo.
O líquido que nós pesquisamos durante exaustivos e longos 6 meses, os quais nós passamos por radioterapia, dando tanta química no nosso lar, atestado final, declaramos que o líquido não passa do chamado azeite. Poder de Deus no equipamento é ótimo. Cada uma que tu escuta. Aí, enfim, nós ficamos até sem azeite, de levar tudo. Aí assim, eles acreditavam, a polícia, gente, eu estou falando de polícia, gente que pensa, tem que ter segundo grau, delegado, gente. Primeiro o delegado tem que se formar em direito. Se ele não quiser ser advogado, ele vai ser delegado. Pelo amor de Deus, gente que estuda. Acreditaram, parem vocês, que os pastores colocavam uma química, misturavam no azeite, e isso é que fazia acontecer o milagre. Peraí, se é milagre, não tem química. Milagre é uma atribuição espiritual. Mas olha, gente, já ouviu de tudo aqui. Eu estou falando dessa substância. Amém? Dessa coisa sobrenatural, gente. Estou falando dessa substância, dessa coisa sobrenatural. Não é um pensamento forte, não é um sentimento. É algo que a pessoa que é do mundo, tem nada a ver, ela sente, passa uma onda elétrica com ela, alguma coisa estranha acontece. Amém? Amém? Alguma coisa estranha acontece. É isso que está proposto para nós nesse próximo Yom Kippur. Amém? Amém? Nesse próximo, veja, a era cristã, o tempo do cristianismo, o tempo do cristianismo, o tempo, para quem não sabe, o tempo do esoterismo. Isso, você falou uma palavra de feitiçaria, a palavra esotérico significa sobrenatural. O tempo do esoterismo. E aliás, os esotéricos disseram, nós estamos vivendo a era da igreja. Eles não falam isso. Eles mesmos que dizem que são esotéricos e dizem isso. O tempo da igreja. Eles estão falando a era de peixes. Desenhado o peixe cristão para se comunicar, que era muito difícil cristão. E o Senhor Jesus é marcado pela multiplicação dos peixes. Você fala de peixe, né? Na Bíblia, que não falta é peixe, é ou não é? Tem lá um peixe enorme engolindo o profeta, é ou não é? Tem o Senhor Jesus multiplicando peixe à vontade. Ficou marcado assim, como um pouco do peixe. Um pouco do peixe. A era cristã, ela começou em Atos 2. Ela foi inaugurada com o poder máximo do Espírito Santo. Poder máximo do Espírito Santo. Eu estou falando, gente, do poder do Espírito Santo. Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito Santo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder para realizar coisas do mundo espiritual para o mundo material. Escuta essa. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a verso 2. A terra, porém, continua aí o versículo. Era sem forma, mas o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Amém? Disse Deus, haja luz. Sei lá o que foi que o Espírito Santo fez. Mas ele saiu lá do seu canto, e fez manifestar a luz. Que tudo era trevas. Só havia trevas. E o texto diz que assim foi o primeiro dia, né? O primeiro dia se fez da luz. O Espírito Santo gerou tudo que é material do universo, do nosso plano de existência.
Ele fez todas as galáxias, com todos os seus planetas, com todos os seus astros reis. Já mostrei para vocês no CTL, as estrelinhas que tem por aí, que não é brincadeira. Ela, que não é brincadeira. Com tudo isso que a gente percebe aí, que a gente conhece, ou deixa de conhecer, mas tudo isso que é físico. O Sol é uma grande bola de gases que se queimam e se renovam, e tem um centro gravitacional que tudo quanto é gás, aquele centro do Sol traz para ali, e mais gás vem, mais coisa acontece, e está ali o Sol. Tudo isso o Espírito Santo tirou do mundo espiritual, e o trabalho do Espírito Santo é tirar do mundo espiritual e trazer para o mundo material. Ele não quer saber que tem espírito, ou seja, fica apenas no espiritual, sabe? A gente passa por ele flui por nós, sabe? Não dá para tocar nele porque é espírito, entendeu? Não dá para ver porque é espírito. Quem estava aqui no dia que eu mostrei da Bíblia, lá em Ezequiel, que o Espírito Santo apareceu para o profeta? Quem estava aqui? O corpo dele, lembra? Daqui para cima era tudo fogo, né? Tudo fogo, braço de fogo, regra de fogo, cara de fogo. Daqui para baixo era tudo igualzinho o ouro. Lembra disso? Quem estava aqui que eu mostrei? O Espírito Santo não quer saber de ser espírito. A missão dele não é ser espírito. Ele não está aqui para ser espírito. Se ele veio para o plano material, é porque ele tem uma missão de fazer coisas físicas. Amém? 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 Quem é que tem que ficar preso e agir só como espírito? O Pai e o Filho. Os dois estão sentados no trono. Mundo espiritual, céu, glória eterna, para onde nós estamos indo. Amém? Amém? Mas o Espírito desceu, se desceu, ele precisa estar na terra. Ele não pode trabalhar apenas no espiritual, num lugar que só é matéria. O Pai desceu em Gênesis para fazer quem? Fazer Adão. Desceu, tem que se limitar à condição que foi estabelecida como regra. Na terra, tudo é material. O Pai desceu e fez Adão. Até o quinto dia é só a Santo. Haja terra, haja água, separação entre águas e água, haja enxame de várias espécies de peixe, haja animais, haja isso, haja aquilo. Mas o Espírito Santo operando, ouvindo o Pai, fazendo. Mas no sexto dia ele diz: Espírito, guarda um pouquinho que você está aqui comigo. Preciso fazer o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele desceu para cá. Se desce para cá, tem uma regra. O Espírito Santo já estava aqui debaixo dessa regra. Tem que fazer para o plano físico. Essa ideia de que o Espírito Santo é algo apenas para o mundo espiritual. Se tem o Espírito Santo, tem que estar liberto. Sim ou não? Se tem o Espírito Santo, tem que ter prosperidade. Sim ou não? Se tem o Espírito Santo, você tem que ter coisas que tem que acontecer na terra. Amém? Amém. Na terra. Coisas na terra. Quem está entendendo isso aqui? Ele criou tudo. Lá no início, ele criou tudo. E depois que ele criou tudo, então a descendência de Adão veio desfrutando. Claro, pecando demais, fazendo besteira. Aí chegamos aos dias do Senhor Jesus, né? Morre, ressuscita. Agora vem o segundo tempo do Espírito Santo na terra. O primeiro ele cria. Agora no segundo tem uma igreja aqui. Amém? Está dizendo o Espírito Santo: olha, o meu Espírito, aquele que criou tudo em Gênesis, agora ele vai criar tudo ministerialmente. Ele vai te capacitar. Olha aqui, ó. Ele vai agora, não precisa mais ele pessoalmente fazer, ele vai habitar em você para fazer através de ti. Amém? 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 Amém. Verso 14. Todos estes perseveravam unânime em orar com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Amém. E com os irmãos dele. Isso aqui dá uma dor de cabeça para os católicos. Virgem Maria, como? Nasceu um turbilhão depois, cara. Nasceu um turbilhão depois.
perseveraram durante 40 e se estenderam a 50 dias. Eles estavam fazendo um sacerdócio no Yom Kippur. Isso é algo muito forte, falando com vocês aqui, gente. A Igreja de Cristo foi inaugurada com todo o poder do Espírito Santo exatamente no Yom Kippur. Amém? Amém. Exatamente no Yom Kippur. Ele passou lá os 10 dias que deveria decorrer. Nós chegamos no capítulo 2. Localiza aí na sua Bíblia. Ao cumprir-se o dia de Ao cumprir-se o dia de dá o tepi aqui, por favor. Nesse dia aqui, que é o dia do grande jejum, vá para João capítulo 7, verso 37. No último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois até aquele momento não fora dado, porquanto Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Amém. Vamos lembrar da ressurreição? Ele ressuscita. A primeira que o vê é Maria Madalena, ou Maria de Magdala, mesma coisa, Madalena e Magdala, questão de localização. E quando ela pensa em abraçar aquela emoção toda, ele diz: não, ainda não, porque eu ainda não fui glorificado, tendo sido glorificado pelos 40 dias de jejum. Amém? Tendo sido glorificado, Atos 2, volta de novo lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, cumprir-se o dia de Pentecostes. Me dê aqui um instante, por favor. O dia de Pentecostes. Capítulo 23, verso 15 de Levítico. Vai comigo. Capítulo 23, 15. Vai comigo, vamos embora. Está na Bíblia esse livro. Fica depois de Salmos. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato, ao 7º sábado, contareis quantos dias? 50 dias. Então trareis oferta nova de manjares ao Senhor. Que festa é essa aí, gente? Hein? Lá em cima do verso 15 tem o nome da festa. Pentecostes. Que vai até o verso 26. Qual é o verso 26 aí? Qual é o título do verso 26? O dia da expiação, o dia do perdão, o dia da substituição. O dia do cordeiro que devia assumir o pecado de quem o trouxesse ali para o sacrifício. Mas disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor.
dia da expiação, dia do perdão, dia do Kippur, dia sabe, de se livrar do pecado, de expiar, transferir o pecado para o outro, tornar o outro culpado pelos seus pecados. Daí que a gente fala, bode expiatório, alguém que leva a culpa. Alguém tem que ser culpado pelo pecado. Retorna para Atos 2, retorna. Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento ímpeto. Veio o som do céu. Sim ou não? Gente, é incrível quando você lê da Bíblia hebraica ou a Bíblia de Jerusalém, que é muito boa para ler, está escrito um vento mesmo. Aí você vai ver a palavra furacão, tufão, vento, vento, vento. Não é nada aqui profético, interpretativo, é vento, vento daquele que é previsto da meteorologia. Vento. O Espírito Santo, ele não quer saber de estar em nós como apenas mais um espírito do mundo espiritual. Já tem bastante. Tem trilhões, 4 trilhões de anjos, fora os demônios. Ele é Deus, ele está preocupado em ser espírito. Você viu? Para ele poder vir ali no cenáculo, ele move o vento. Vento mesmo, gente. Que bateu ali nas janelas daquele templo. E com tamanha força que as janelas se arrebentaram. Vento físico, gente. Exousia, trazer do mundo espiritual para o material. Poder que faz se manifestar. Não é poder apenas na fé, é poder que você crê, mas ele opera, você vê. Soprou um vento. Quer ver mais? Aqui, ó. De repente veio do céu, o quê? Um som. Deu para ouvir, gente. Qual ouvido? Pastor, ouvido espiritual que nada. Esse ouvido aqui, ó, todo mundo escutou. Um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuída por entre eles. Aí quando você vai lá ler a palavra aparecer, do grego, é visível, ver com os próprios olhos. Todo mundo viu. Quem cria mais, quem cria menos, não faz diferença. Todo mundo viu uma coisinha de fogo passar assim. E dava para ver mesmo. Parecia fogo, mas não era fogo, tá? Todo mundo viu. Ouviram, sentiram, fiz e viram. Ninguém recebeu o Espírito Santo. Eles estão ouvindo, eles estão sentindo, eles estão vendo. Até agora ninguém viu nada. Até agora não tem ninguém aqui batizado, nada. Está tudo em cima, aqui ó. Apareceram distribuídas por entre eles línguas como de fogo. Aí sim, vírgula, outro assunto. E pousou, isso é depois, uma sobre cada um deles. E a pessoa via entrar no outro. Aí você vai ver lá o verbo aparecer, aí está lá, o verbo é aplicado para uma visão humana. As pessoas viram, não tem nada de trânsito espiritual, não é visão espiritual, não, aparecer, aparição, gente. O Espírito Santo, ele quer se manifestar através de nós. Aleluia. Mas está faltando o quê? Kippur, arrependimento. Está faltando tomar nojo da carne. Está faltando conversão sincera. Está faltando, sabe, aquela igreja do passado, que as pessoas da igreja eram da igreja. Me desculpe a redundância. Parece meio esquisita a aplicação aqui da frase. As pessoas da igreja eram da igreja. Eu não sei se você está... Quem está me entendendo aqui? É meio doido que eu estou te falando. Hoje parece ao contrário, gente. Parece ao contrário. Eu estava ouvindo um testemunho. Foi aqui no interior do Brasil. Uma senhora que velhinha, 70, 80 anos, sei lá. E ela adoeceu de uma doença mortal.
uma doença mortal. O filho dessa irmã, ele era do mundo. E era um bandidão, lá daquelas bandas ali na roça. Isso aqui no nordeste do Brasil. Era um bandidão. Matava, um homem sanguinário, matava muito. Mas a mãezinha dele, com mais ou menos 80 anos, um pouco mais, pegou aquela doença e o médico mandou chamá-lo e disse: olha, você prepara as coisas porque a sua mãe tem aí no máximo, se tiver, uma semana de vida. Não tem cura, tá? Não tem cura. E você que é o filho, né? O único filho que ela tem, então você toma aí as providências, vê, prepara tudo. Negócio de enterro, fala com a família, enfim. E aquela arrogância de bandido, né? Bandido é tudo arrogante, né? Saiu dali revoltado. E parece que isso era essa notícia que ele recebeu na sexta-feira. Ele saiu dali revoltado no sábado de manhã, aquelas igrejinhas do interior. Então o pessoal, sábado de manhã, faz aquela consagração, né, pastor? Consagração. Aí os irmãos estavam tudo lá. Quer dizer, pouco, né? Porque para a consagração você tem pouco. Não é? Se consagrar a Deus. Não é? É pouca gente. Aí, e os irmãos, os poucos irmãos da igreja, mais homens, não tinha nem muitas mulheres aqui que estavam pela manhã, estavam lá chorando: oh Senhor, tem misericórdia, oh Deus. Aquele cantou toda aquela coisa, daqui a pouquinho o cara entrou. Entrou com a alma na mão, nem respeitou a casa do nosso Deus. Nem respeitou a casa do nosso Deus. Entrou armado. Aí, acho que foi um diácono que foi lá atender. Que isso, rapaz? Aqui é a casa do Senhor. Aqui não pode entrar assim, não. Ó, cala tua boca. Senão vai todo mundo morrer aqui. Aí, os irmãos pararam de orar. O que está acontecendo? Aí, alguém que conhecia, né? Ou, aí disse assim: ah, ele é filho da irmã fulana que está internada. É isso mesmo. É isso mesmo, ó. A minha mãe lá, o médico falou que ela não tem nem uma semana, que ela vai morrer. Ela vai morrer. Tá, meu filho, mas e daí? Como é que você vem aqui na casa do Senhor? Você está com arma, rapaz? Como é que você faz isso na casa de Deus? A tua mãe é serva do Senhor, você é fiel. Congrega aqui com a gente. Rapaz, caminhando mais de 40 anos. Essa mulher tem que testemunho, rapaz. Que isso? Você vai fazer isso aqui? Aí ele falou assim: não, olha só. Eu falei com a vizinha dela, a irmã fulana, que também é daqui. A irmã fulana falou assim: olha, escuta essa, hein? A irmã fulana falou o seguinte: ó, se você quiser que o Senhor Jesus dê uma chance para a sua vizinha, você vai ter que chegar na igreja e pedir que os canelas de fogo orem pela sua mãe. Se os canelas de fogo orarem pela sua mãe, aí talvez o Senhor Jesus poupe ela e deixe para mais algum tempo. Então, ó, eu vim aqui, eu quero saber aqui, ó, quem aqui é canela de fogo? Que vai ter que orar agora pela minha mãe. E canela de fogo é qualquer um que dobra o joelho e coloca, não é verdade? Canela de fogo. É só um termo, né? É o chamado evangeliquez, ou cretez, né? É o idioma, né? Evangeliquez ou cretez, né? Rapaz, canela de fogo, rapaz, é varão, é homem de Deus, é homem de oração. Então vocês estão canela de fogo, cachorro. Ora agora. Se vocês orar e a minha mãe não ficar bom, vou matar todo mundo aqui. Não, calma aí, não é assim não. Não é assim não, rapaz. Não, depende de nós, vamos até orar. Mas não é assim não. Agora, você está aí assim desse jeito, ó, abusando com a casa do Altíssimo, ameaçando a gente. Vamos orar. Vamos orar. E após a oração, eu quero ver se você é tão homem assim, tão macho assim, para aceitar Jesus, largar essa vida toda que tu vive. Aí dobraram o joelho lá, tiveram uns 4, 5 irmãos. Aí dobraram lá o joelho, começaram a orar, que mais sentou no banquinho ali, abaixou a arma, começou a chorar. E os irmãos estão aqui clamando, 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 os irmãos estão aqui clamando.
Os irmãos estão aqui clamando, e daqui a pouco quem é que entra na igreja? A mãe. Boazinha. Pai do Senhor, irmãos, vim dar um testemunho. Aí o irmão que estava de frente lá, dirigindo a consagração, falou para ele: vem aqui para tu virar crente agora. Porque senão a gente vai orar até para o Senhor te matar. E ele mata. É pior do que agora, irmão, não é? Nós estamos precisando dessa igreja, onde o Espírito Santo trabalha no plano físico. Igreja forte, não é o Espírito Santo, só para o mundo espiritual, que ele ficasse na glória. Você acha que ele veio para cá para isso? A minha ideia aqui, quando eu faço quarta-feira, sabe, do encontro do Espírito Santo, é você entender isso. O Espírito Santo precisa entrar na sua vida de um jeito. Amém? Amém. Mas entrar para você mudar. É físico isso aqui. Amém? Amém. É físico. Você está vendo aqui? Estou vendo as línguas de fogo, quer dizer, como de fogo, não é de fogo, como de fogo. Estão ouvindo, estão sentindo. Aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia aqui. E aí você vai ler do verso 5 até o 12, tem para mais de 40 nações ali. Escuta como é que está escrito aqui. Olha, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Todas as nações. Você viu aqui? São países demais, hein? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de plebexi. É isso aqui, ó. Aqui, plebexo, ó. A pessoa fica a boca aberta. Isso é alguém perplexo. Não está entendendo nada. Por que não está entendendo nada? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de plebexi. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pô, imagina. O cara da Itália está ouvindo um judeu falando italiano, outro é de Roma, está falando latim. O outro é da Babilônia, o outro é de Marrocos, o outro... peraí, o cara fala tudo quanto é idioma. O outro da China está ouvindo mandarim, o outro do Japão está ouvindo japonês. Tinha gente do Japão lá, tinha da China lá. Eu estou falando, há 2.000 anos atrás, a China tem 5.000 anos de fundada. Aqui... Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, só que da parte dos partos já vai umas 15 nações, tá? Medos, bota mais 10. Elamitas, rapaz, os naturais da Mesopotâmia, entre rios. O rio, ali na Palestina, que divide os dois lados da Palestina, meu Deus do céu, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, os países da Ásia, faz as contas, Coreia do Norte, Coreia do Sul, vai vendo aí, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Aqui está falando das nações da região da Arábia Saudita, é um monte. E arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelados uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: isso aí é cachaça mesmo. É um bando de pinguço. É o filho. Outro dia eu estava vendo uma pregação do Espírito Santo, rapaz. Estava muito bom. Aí, o Espírito Santo começou a batizar. O nome de Deus chegou e falou assim: Espírito Santo, fala em inglês. A pessoa começou a falar em inglês. O outro fala em alemão.
Começou a falar em alemão. Fala em alemão. Aí, pode pisar. Qual é o nome? Tá falando de tal. Assim. Eu estou falando eu estou falando do Deus que age para a matéria. Ó, é zona de conforto, esse papo de Espírito Santo, só para o lado espiritual e para você. Facinho. Eu quero ver tu apresentar ele para os outros. Pessoa do mundo chamando de pé de cana, de cachaceiro. A pessoa está vendo, ela está espantada, não está entendendo nada. Ela está impactada com o negócio, é do mundo, ela está vendo. O pessoal aqui estava aqui, ó. O pessoal estava na festa, na agasalho, lá em Israel. Ó. Festinha de Pentecostes. Carnavalzinho dos judeus, ó. Aí aparece os caras falando de tudo quanto é língua. E o que é pior, Galileu. O pessoal com menos estudo de Israel na época. Praticamente 100% dos galileus eram analfabetos, iletrados, não sabiam escrever nem o próprio nome. É mais baixo nível de classe de Israel. As pessoas eram mesmo sem cidadania, não sabiam escrever nem o nome. Mas que dirá que vai falar em idiomas difíceis pra caramba? Vai lá ouvir um coreano falando, você vai ouvir 10 vezes, não entende. Para poder pegar o fonema e imitar a dicção. É difícil, muito difícil. Várias nações ali, os caras tirando onda. Tu é de onde? Ah, eu sou da Coreia do Norte. Coreia do Norte? Quero usar falar. O que é isso? Cara sem estudo, Galileu, não é? O que é isso, rapaz? Que negócio é esse? Está pegando aqui. O que está vendo? O Espírito Santo, ele quer nos usar para se manifestar para o perdido. Glória a Deus. Para o de fora. Mas você precisa levar a sério esse homem. Amém? Amém? A igreja de Cristo, a era cristã, foi inaugurada no decorrer do Yom Kippur e foi marcada com o derramamento completo do Espírito Santo. Agora, ele quer nos usar para a salvação dos outros. Amém? Amém? Ele quer se manifestar. Ele anseia por isso. Ele anseia por isso. Amém? Amém. Vocês viram aí a previsão dizendo, vai chover domingo, vai chover. Choveu domingo? Isso só depois que a gente encontra. Amém? Amém. Quem controla tudo na terra é quem? O Espírito Santo. Se você começar a entender essas coisas, se você começar a olhar o Espírito Santo como alguém que o que menos ele quer está aqui para o invisível, ele já é Espírito, gente. Há uma eternidade, eternidade, Deus de Deus, ele é Deus, ele é Espírito. Se disser para ele quer se manifestar. Amém? Amém? Ele quer se manifestar, escuta isso. Vai encerrar aqui para nós orarmos. Capítulo 1, verso 8, aí do outro lado, em Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? Se descer o Espírito Santo, tem que ter um poder para mexer com aquele que é do mundo. Eu tenho que incomodar aquele que é do mundo. Eu tenho que incomodar aquele que não conhece meu Deus. O Espírito Santo tem que se mover em mim de um jeito que mexa com aquele que é do mundo. Aquele que é do mundo precisa ver algo acontecer que não é normal aos homens. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis o quê? Testemunho. Entenda isso aqui, gente. Vamos usar aqui o linguajar, o termo jurídico. Testemunha. Isso é algo sério. Segundo o Código Penal Brasileiro, a testemunha ela tem que ser vigente. Ela tem que realmente comprovar. Você tem que comprovar, não adianta falar. O Código Penal diz que você tem que provar. O negócio é tão sério. Se alguém chega na polícia, qualquer delegacia, escolhe, e você vai lá e diz assim, senhor delegado, senhor sim.
Seu delegado, eu vim aqui me entregar porque eu matei 3 pessoas. O delegado olha para sua cara, quase sorri. Senhor, qual é o seu nome? João das Couves. João das Couves. O senhor mora onde? Eu moro na Rua dos Tomates. Rua dos Tomates? O numeral, lote 10 contra 10. Para não falar a Rua da Pastora Graça. Para quem sabe desse negócio. E o senhor matou como? Eu atirei os 3. Atirou os 3? Atirei os 3. Estava o delegado lá escrevendo. Senhor, cadê a arma? A arma? O policial vai lhe acompanhar. O senhor vai ter que lhe entregar a arma e mostrar os 3 corpos aonde o senhor deixou. Os corpos sumiram. A arma desapareceu. Não tem testemunho. Não se pode prender. O testemunho, a palavra testemunho, exige que você prove de forma física. Tem que ser aparente. Alguém precisa ver. Senão não é testemunho. Vê se você consegue entender. Pastor Mário, vem aqui. Pastor Mário, agora é o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante, para você entender o que eu estou te falando. Pastor Mário é o Senhor Jesus. E eu sou o apóstolo João. Apóstolo João. Que o próprio Senhor Jesus me escolheu e ele me consagrou apóstolo. Chega em casa, a minha mãe pergunta de onde eu vim. Escuta essa. Oi, mãe, estou chegando, viu? Tá bom, você veio de onde? Eu estava seguindo e servindo ao Senhor Jesus. Ela vai perguntar: quem é Jesus? Senhor Jesus. Mas da onde que ele é? Vem cá que eu vou mostrar para a senhora quem é. Eu dei o testemunho, eu provei que ele existe. Mestre, fala para ela o seu nome. Sou Jesus. Viu? Está vendo? Eu provei. Facinho, gente. Zona de conforto. Ele estava na terra. Eu sou João. Ele é meu Senhor. Ele é Deus dentre os homens. Deus em carne e osso. Facinho de dar testemunho aqui. Mas o Senhor Jesus sabe que vive um tempo que nós não teríamos ele aqui. Não é verdade? Não é? Agora os próprios apóstolos também já teriam um grau de dificuldade maior. Porque pregar que ele cura, pregar que ele faz e acontece, e trazê-lo aqui, Senhor, eu falei para essa multidão que o Senhor expulsa os demônios, que o Senhor cura, que o Senhor ressuscita os mortos. Aí o povo trouxe aí, aquele ali trouxe o familiar que morreu, aquela lá é cega, aquele ali é assim, assado. Ele dizia assim: chegaram a mim, e começavam a pegar o milagre. Olha, realmente, facinho, gente. Facinho. Mas aí, já que vai sair o Deus manifestado em carne, tem que entrar o Deus manifestado em... Olha lá. Já que vai sair o Deus manifestado em carne, tem que entrar o Deus manifestado em... Aí ele disse: olha, eu vou deixar vocês em apuros. Eu vos enviarei outro consolador e recebereis poder para me apresentar, como vocês faziam agora. Recebereis poder para mostrar que eu sou as pessoas, já que eu não vou estar aqui mais em carne, mas vocês terão o poder do meu Espírito, que vocês vão conseguir fazer o mesmo que os apóstolos faziam no passado. Amém? Amém. A gente vem com o Espírito Santo, a gente chama o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Amém? A gente chama o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus vem em Espírito, e através do Espírito Santo ele vai libertar o poder dele. Poder só serve para trazer as coisas do mundo espiritual ao mundo da tua. Você precisa entender isso. Amém? Você precisa descobrir isso. É por esse poder que a gente expulsa o demônio.
Espírito Santo entra pela nossa boca, sai pelo nome, que é sobre todo nome, pega o capeta, olha, arranca daquela pessoa. É o mesmo Espírito que entra para tirar a incredulidade, é o mesmo Espírito que traz prosperidade, é o mesmo Espírito que entra no incrédulo, no mundano e revela, faz ele entender o Senhor Jesus. Pode ser que ele não entenda se eu pregar, mas se eu ministrar o Espírito Santo, qualquer um entende. Sim ou não, pastor? Não é verdade? Eu estou falando disso, gente. Para fechar. Mas recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado à altura. Você viu? Eu só vou trabalhar agora através do meu espírito. Eu em físico, em carne humana, como uma pessoa que estou saindo, estou indo embora. Mas vou continuar do mesmo jeito, sem mudar nada, através do Espírito Santo. Se você o receber de fato, de verdade, ele trará do meu poder para você. E você vai começar a operar. Amém? 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 Amém. Nós não tem como fracassar nisso aqui, gente. Para qualquer lugar aqui. Amém? Amém? Não tem como. Não tem como. Não tem como a gente fracassar. Amém? Tem como, gente, a gente fracassar. Você precisa entender. Escuta o que eu estou te falando. Você precisa entender. Você lembra que eu falei esse ano? Não sei se você vai lembrar. É assim, as coisas não virão, elas já estão na terra. O que é seu, o que é meu, o que é nosso, já está onde? Na terra. Eu só preciso chegar num nível onde essas coisas me sejam livres, e aí eu estou autorizado a tomar posse, ou seja, a tirar do mundo espiritual e trazer para o concreto, para o material. Senão não funciona a fé. A fé só para o espiritual não é fé. É algum desequilíbrio, mas não é fé. A criação material é outro desequilíbrio. A vida espiritual tem que ter um equilíbrio entre o mundo celestial e o mundo terreno. Mas eu me lembro que eu falei com vocês aqui hoje. Gente, a condição, o dinheiro, para a gente comprar e tomar posse do tempo, lembra disso, pastor lá? Lembra? Ó, está por aí, é bom lugar. É ou não é? Mas vai chegar a hora que vai ser liberado. Lembra disso? Lembra? Lembra? Você estava aqui domingo de manhã? Você estava aqui domingo de manhã? Estava aqui domingo de manhã? Não foi nem da minha boca que saiu. Vocês ouviram aqui? Não foi nem da minha boca que saiu. Porque quando eu estou assim engajado até na política, eu tenho que vigiar bastante e guardar. E eu nunca peço nada. Tanto que você viu aqui, não é? Pastor João, que me faz assim, esse carinho pelo Senhor, que o Senhor nunca pediu nada. Né? Até porque o que eu quero, eu não mando. Não é? Quem quer que eu pedi na terra? O que o senhor quer? Eu falei assim, rapaz, eu quero uma unção para ganhar todos os seus homens negativos. Nossa! Não é? Não existe nada na terra, existe? Se ele não me der, não tem outra fonte que vai me capacitar para isso. É ou não é? Mas você viu? É desse jeito que Deus faz. Amém? E pelo menos por nós, eu creio que ele já está lá onde deverá ir. Amém? Olha, eu estou nem fazendo força. Gente, hoje alguém me ligou, uma pessoa muito engajada dentro da política, com uma margem de eleitores, que falou, pastor, estou fechando contigo. E não sabia de nada. Então, você está vendo como é que Deus age? O Espírito Santo é assim. Amém? Ele veio para a terra para trabalhar na terra. Ele não veio para a terra para trabalhar nos céus. O Espírito Santo não é maluco.
Ele veio da terra para trabalhar na terra. Nos céus já está tudo pronto. E quem falou foi o Senhor Jesus. Da casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito. Se não tivesse nada pronto, eu ia dizer, não tem nada. Mas eu estou dizendo que na casa de meu pai está tudo pronto. Ele está esperando para fazer uma grande inauguração. Mas é para o céu, gente. É para depois. Sabe quando? O que eu estou falando é que o Espírito Santo desceu na terra para trabalhar onde? Na terra. Ele montou Adão, montou a Eva. Ele trouxe o filho dentro de Maria. É tudo físico, gente. Ele ressuscitou o cadáver do Messias. Ele pegou aquele corpo ressurreto e levando aos céus. É desse jeito. Se você não entender que o Espírito Santo ele está aqui na terra para agir para os princípios da terra, a parte física e humana da terra. A parte física e humana da terra. Se você não entender isso, você ainda não compreendeu o que é o Evangelho. Mas se hoje nós permitirmos que o Espírito Santo venha nos dominar, para que ele venha mudar o nosso interior, mudar o nosso caráter, mudar a nossa história, nosso jeito de ser. Amém? Vamos salvar muita gente. Serei minhas testemunhas em qualquer lugar. Amém? Vamos salvar muita gente. Você não faz ideia do negócio. Nós vamos salvar muita gente. Nós vamos salvar muita gente. Você não faz ideia do negócio. Escuta o que eu estou te falando. O Espírito Santo ele opera de um jeito. Eu nunca vou esquecer o dia que o rapaz mandou eu entrar no botequim lotado, 200 e poucas pessoas, para cantar um louvor, eu voltando da vigília. Eu falei assim, rapaz, se eu entrar aí, vai estragar isso, aí começa, vocês têm que vender o negócio de vocês aí. Não! Aí me desafiou, ó, cantar na igreja é fácil, no caminho. Quero ver cantar aqui. Falei, tá legal, dá aí o microfone. Comecei a cantar, pronto. Uma boa festa. Era até aniversário da esposa dele, depois faleceu, né? Amém. Entenda, o Espírito Santo é uma substância. Ele tem algo nele que ele quer fazer acontecer, aparecer, porque ele quer fazer. Se você não entender isso, já tinha gente ainda no ônibus domingo de manhã, vai chover, pastor, vai chover lá. Vai chover coisa nenhuma. Amém? Amém. Tem que chover mesmo, tem que chover bastante na terra. Entenda isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Eu era obreiro, as pessoas me deu uma visão, ó, faz a campanha, a igreja tinha muita gente boa. Pensa numa igreja que só tinha valente, não tinha boa, gente boa, vai pensando. Eu falei, meu pai, o povo que veio na minha reunião, todo mundo boa, o que eu faço? Rapaz, faz a pastor Carlos vai lembrar, a pastor Marcos me lembra disso? Faz a campanha, rapaz, o povo vai descer. Eu falei, fazer a campanha, o povo vai descer. Eu pensei, rapaz, esqueci de fazer a rua, é pobre da coisa. Fazer a campanha, o povo vai descer. Como é que eu faço isso aí? Vai fazer o seguinte. Vai na farmácia. Foi aqui na farmácia que tinha aqui perto da farmácia. Tu lembra aquela farmácia que tinha ali, perto da padaria? Lembra daquela balança? Todo mundo ia lá? Uma balança que ela tinha um relógio redondo, lembra? Aí eu falei, aí ele falou assim, olha aí essa balança. Ele ficou olhando bastante. O que eu faço com a balança? Ele falou, tu vai fazer uma balança igual a essa de papelão. Aí eu falei com a Kátia, esposa do Marcelo, a Kátia do Marcelo, ô Kátia, faz para mim uma balança de papelão, igualzinha àquela que tem ali na farmácia. Mas como assim? Ó, você viu lá, redonda, você bota aquele negócio de pelo, assim, 2 quilos, botando assim, bota um conteúdo de papelão amarrado aqui, caixa da tal jeito, aí bota aquela parte que a pessoa sobe, pisa. Mas só que, assim, o papelão não dá, vai passar. Você faz direto no chão, desenha o papelão e bota no chão. Terça-feira de manhã, gente, era o jejum dos magos. Aí, o povo chegou, estava naquela balança, pegou o gato.
Ô, gente, olha só. Quem aqui quer perder peso? Todo mundo levantou a mão. Aí, tinha mais 60 e poucas pessoas. Aí, você vai subir aqui, essa balança, vai botar o peso que o doutor falou que você tem que perder, e eu vou olhar e você vai emagrecer. Gente, começou todo mundo a emagrecer. Só que meu pastor era muito gordo. Pensa no pastor gordo. Meu pastor era muito gordo. Começou a dar o reboliço, o pessoal começou a vir para a reunião terça-feira de manhã, para subir na balança. As pessoas traziam aquele negócio de receita médica, aquele médico, nutricionista. A pessoa olhava, olha, tem que perder 20 quilos, bota aí. A pessoa botava 20 quilos dentro, ela orava, eu orava pela pessoa, começou um tal de perder roupa naquela igreja, aqui embaixo do posto das Pedrinhas. Eu estou falando do Espírito Santo. Amém? Amém? Eu estou falando do Espírito Santo. Ele quer fazer coisas assim na terra. Por que os 9 dons são para a terra? Já reparou? Palavra do conhecimento, dom de revelação. Quem lembra ainda? Dom de revelação. Quem lembra? Quais são os dons de revelação? É os dons de poder, o dom de inspiração e os dons de revelação, né? Quais são os 3 dons de revelação? Quem sabe aí? Hein? Que revela alguma coisa. Quais são os dons? Palavra do conhecimento e o outro. Palavra, sabedoria, palavra do conhecimento. E o terceiro? Hein? Hã? Não é isso? Para onde? Sabedoria, profecia, não é isso? E conhecimento para a terra. Não tem que revelar nada do céu. E aonde? E o dom de inspiração? Quem lembra? Inspiração. Você tem que estar inspirado, lembra? Lembra? Os compositores têm a inspiração para a música. Falando de inspiração espiritual, dom de inspiração. Quem lembra dos 3? Quem lembra ainda? Lembra aí, Ana? Quem lembra? Os pastores lembram? Quais são os 3 dons de inspiração? Quais são? Hein? Quem sabe, gente? Dom de línguas. Não é isso? É uma inspiração. E o outro? Interpretação de línguas. Não é isso? Sim ou não? Sim ou não? Mas é para onde? Para a terra. Para a terra. Eu preciso falar em línguas aonde? Na terra. Eu preciso interpretar línguas aonde? Na terra. É tudo físico, gente. Não tem um dom no céu. O que eu vou fazer? Eu estou na terra. Amém? Quando chegar no céu, acabou esse negócio de dom do Espírito Santo. Dom de poder. Quem lembra dos dons de poder? Manifesta o poder de Deus para um milagre específico. Não é isso? Os dons da fé, os dons de público é outro. Os dons de parar ou dons de milagre. Não é isso? Tem um ponto com a Bíblia aí. Mas é tudo aonde? Na terra. Você precisa entender o que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer fazer aonde? Na terra. Amém? Na terra. Você não pode tratar o Espírito Santo como uma coisa alienada. Eu vou buscar o Espírito Santo porque eu posso do além. Para que do além se eu estou na terra? O que eu quero fazer com o além, pastor? O além é do outro lado da vida, não é isso? O que eu tenho a ver com o além? Eu preciso de uma condição espiritual para onde? Para terra. Vamos ficar de pé? Vem aqui na frente. Descubra isso, entenda isso. Estamos nos dias que antecedem mais uma jornada sagradíssima do Yom Kippur. Chega lá para frente, vocês têm vergonha de chegar para cá, vocês têm vergonha de estar lá sempre na frente. Amém? Pastor, eu tenho Espírito Santo. Tem Espírito Santo? Falar palavrão? Tem que falar palavrão. Pastor, eu tenho Espírito Santo, tá falando palavrão. Quem tem Espírito Santo? Nada. Eu fico doido. Esse dia eu estava pensando com o homem de Deus. Pastor, eu não entendo nada. Todo mundo lá em casa tem Espírito Santo. Fala em línguas.
E está sempre desviado, sempre no mundo. Falei, rapaz, tu caiu nessa? Aí caiu nessa, rapaz. Espírito Santo, que é pessoa incrédula. Mas pastor, todo mundo fala em língua. Fala em língua da carne, língua do capeta, língua do, sei lá, não é, do raio, do pata. Mas língua do Espírito Santo, sai fora. Aí tinha um menino aqui do grupo jovem, estava lá fora no mundão, droga, prostituição, baile funk. Aí chegou na igreja, fizemos a ministração do batismo do Espírito Santo. O cara só tinha uma semana na igreja. Aí enrolou a língua, eu estou batizado no Espírito Santo. Eu falei, ô, tu está me tirando, não dá? Poxa, há uma semana atrás estava lá fora no mundão, palavrão, e droga, prostituição. Poxa, todo errado. Aí chega na igreja, tá de brincadeira. Não é? Tu tá de brincadeira. Não é? Poxa, os apóstolos ralaram pra caramba, né? Aí a gente deve esperar o Senhor Jesus morrer, ressuscitar, fazer uma jornada de 50 dias de jejum, para só depois disso receber o Espírito Santo. Mas a pessoa quer brincar, o Espírito Santo é para mudar. Amém? 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 Mudança. A mudança tem que ser física, todo mundo tem que ver. É para ver. O Espírito Santo é para uma vida na terra. Amém? Amém? Vida na terra. Vida na terra. O único lugar que é imutável, as coisas no mundo mesmo, é no mundo espiritual. O anjo é daquele jeito eternamente, o demônio é daquele jeito eternamente. A Bíblia diz que Deus é imutável. O atributo de Deus, a imutabilidade. Deus nunca muda. Porque eu, o Senhor, não mudo. É ou não é? Lá é assim. Agora na terra, recebeu o Espírito Santo, você tem que caminhar de mudança em mudança. E depois, mais mudando. E depois, mais mudando. Enquanto estiver vivo, você deverá ser transformado pelo Espírito, que não pode continuar o mesmo. O Espírito Santo não é mesmice. Muita gente não quer entender isso. Quem é o Espírito Santo? Sabe? A parte de Deus, o próprio Deus, que veio para trabalhar a mudança dos seus servos, dos seus filhos, aonde? Na terra. Amém? Na terra. Ele quer fazer coisas para a sua vida na terra. Ele quer atuar em todas as áreas. Amém?